Olá, na nossa resenha científica de hoje, vamos falar dos efeitos de uma dieta rica em amido ou em fibras na reatividade equina e no comportamento e sua manipulação. É um artigo de Bumer e colaboradores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. O manejo da dieta dos cavalos domésticos geralmente está muito distante dos cavalos selvagens. Os proprietários de cavalos consideram que uma dieta diferente seria necessária para fornecer a energia adicional necessária para que esses cavalos estejam em trabalho. Isso normalmente constitui uma redução na forragem, que é substituída por concentrados, na forma de grãos de cereais com alto teor de amido. No entanto, o cavalo tem uma capacidade limitada de digerir esse amido. Portanto, quando a refeição rica em amido é fornecida, existe tanto o risco de um distúrbio alimentar quanto de um distúrbio metabólico. O NRC 2007 recomenda uma ingestão de amido abaixo de 0,2 a 0,4% do peso corporal por refeição. Além disso, dietas com alto teor de amido resultam em alta resistência glicêmica, enquanto as dietas à base de fibra resultam em uma baixa resistência glicêmica. E a resposta glicêmica ela é o nível de aumento da glicemia após uma refeição, isso segundo o NRC 2007. Alimentos com maior teor de amido têm uma maior resposta glicêmica, que provavelmente resulta em flutuações de energia. Após uma refeição rica em amido, os níveis de glicose no sangue atingem um pico de 1,5 a 2 horas após a refeição. E isso pode resultar em níveis inconsistentes de energia, que por sua vez podem causar maior reatividade e comportamento imprevisível nos animais. Um cavalo que é mais reativo, ele é difícil de manusear, também pode ser mais difícil de treinar e, portanto, o desempenho geral, bem como a segurança e o bem-estar, podem ficar comprometidos, tanto do cavalo quanto das pessoas que estão envolvidas no processo. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar as respostas dos cavalos a novos estímulos e a testes de manuseio quando alimentados com uma dieta rica em amido ou uma dieta rica em fibras. Nesse estudo foram utilizados 8 cavalos maduros, sendo 4 éguas e 4 animais castrados, com idade média entre 2 anos e meio, sendo utilizado um delineamento fatorial 2x2, constituindo de 2 períodos de 28 dias cada período, e 2 dietas, uma dieta com alta fibra e uma dieta com alto amido. Esses cavalos foram divididos 4 animais em cada grupo, sendo 2 éguas e 2 animais castrados. Os cavalos foram alojados individualmente em baias e mantidos em sua rotina regular de trabalho leve por 5 dias por semana. Nos fins de semana, esses cavalos eram soltos durante o dia, entre 4 e 6 horas por dia, em um piquete. E todos esses cavalos foram alimentados com ingestão total de matéria seca por volta de 1,75% do peso corporal por dia. Os cavalos foram alimentados de acordo com as recomendações do NRC e receberam as quantidades necessárias para a manutenção, mais 20%, que seria para um trabalho leve. Todos os cavalos foram alimentados com feno, feno de Tifton, com energia digestiva de 9,5 MJ por quilo, e uma dieta rica em fibras constituiu do feno mais feno de alfafa. Já a dieta rica em amido, ela constituiu de feno mais um concentrado com alto amido, com energia digestiva de 11 MJ,3, 13% de fibra e 22% de amido. Os animais foram alimentados em 2 refeições diárias. Os cavalos da dieta com alto amido receberam 0,7 gramas de amido por quilo de peso corporal por refeição, e os cavalos da dieta com alta fibra receberam 0,3 gramas de amido por quilo de peso corporal por refeição. Então, se a gente pega as recomendações do NRC, os cavalos com dieta alta em amido receberam uma quantidade acima daquilo recomendado pelo NRC. Já o de alta fibra receberam uma quantidade que está entre os valores recomendados pelo NRC. Todos esses cavalos passaram por um período de adaptação à dieta de 7 dias, então foram avaliados os comportamentos. Esses comportamentos basearam-se em testes comportamentais que foram conduzidos para medir a reatividade desses cavalos. Então, durante cada período experimental de 28 dias, as medidas comportamentais e a frequência cardíaca foram registradas no dia 0, 7, 14, 21 e 28. Então, os cavalos já estavam familiarizados com a área do teste, mas antes do estudo eles foram liberados sozinhos na arena e recebiam um recipiente de ração. O mesmo recipiente é o que foi utilizado durante todo o processo de testes. Então, para esse estudo, utilizou
um joio de baixo valor nutricional durante os dois testes, que era o alimento fornecido ao cavalo para o teste, enquanto que a reatividade baseada na dieta estava sendo avaliada. Então, todos os testes comportamentais eles foram realizados durante o início da manhã, quando havia menos risco de distúrbios, e após a alimentação da manhã. No novo teste de estímulos, o cavalo foi liberado na área do teste por 2 minutos para essa avaliação. Ao longo do teste, um estímulo auditivo foi emitido a partir de uma gravação em um telefone com conexão com alto-falante, localizado a cerca de 1 metro atrás do recipiente de alimentação. E foi registrado quanto tempo o cavalo levou para se aproximar desse recipiente, juntamente com os comportamentos que ele exibiu. Então, já o teste de manuseio consistia em uma cortina vermelha e branca, feita de tiras de plástico, que estavam atrás, mais ou menos a 1 metro atrás, aliás, 1 metro na frente desse recipiente de alimento. Então, isso marcou um tempo de aproximação inicial do recipiente de alimentação de 2 minutos. Então, após o qual o cavalo foi seguro pelo manejador, então se colocou esse cavalo na arena, ele teve 2 minutos, que foi o teste de estímulo auditivo, né, que foi o teste que foi feito nesse cavalo. Depois esse cavalo era preso pelo condutor e se tentava conduzir esse cavalo através dessa cortina, para que ele chegasse no novo recipiente de ração. Tá? Então esse cavalo foi então levado em direção à cortina para passar através dela, e o tempo gasto para atravessar essa cortina foi registrado, e o cavalo recebeu uma pontuação baseada nas reações que apresentou. Os dados de frequência cardíaca foram registrados durante os 2 testes experimentais, usando um monitor de frequência do tipo polar. Então, o monitor de frequência cardíaca foi sempre colocado nos cavalos nas suas baias antes de iniciar cada teste, e o receptor do monitor de frequência cardíaca ele foi removido do cavalo imediatamente após cada leitura. Então, cada teste. Né? Então, as frequências cardíacas em repouso elas foram obtidas para cada cavalo do estudo, usando um monitor de frequência cardíaca, e a frequência cardíaca média em repouso em seu próprio estado por um período de 5 minutos também foi registrado. Então, vamos passar agora para quais foram os resultados deste teste. Então, os resultados da análise fatorial do teste de manuseio produziu basicamente 3 fatores para serem comparados. O fator 1, que foi considerado tempo de alimentação, tempo de movimento e tempo gasto atento e investigando. Então, essas características estão todas relacionadas ao movimento. Portanto, o fator 1 foi intitulado manuseio de movimento. Já o fator 2 incluíram o score de manuseio e o tempo que esse cavalo gastou através das cortinas. Então, essas características estavam relacionadas com o quão bem o cavalo respondeu ao manuseio, portanto, foi intitulado fator de manuseio de cooperação. E o fator 3, que foi o terceiro fator para o teste de manuseio, ele incluiu as frequências cardíacas máximas e também as frequências médias, e recebeu o título de manuseio de reatividade à frequência cardíaca, já que nele foi avaliada a frequência cardíaca. Já para o novo teste, ou o teste do novo objeto, o fator 1 incluiu o tempo gasto comendo, tempo de movimento e o tempo gasto atento investigando. Então, portanto, ele também estava intitulado com tempo e com movimento. Então, ele recebeu o título de novo movimento. Já o fator 2 para esse teste incluiu as frequências cardíacas máximas e médias, e, portanto, o fator recebeu o título nova reatividade da frequência cardíaca. Já o fator 3 ele incluiu o tempo de abordagem para alimentação e o número de sessões que esse cavalo levou para comer. Portanto, esse fator 3 recebeu o título de reatividade alimentar. Então, vamos lá para os resultados desses fatores. Então, no teste de manuseio, o período não teve efeito na reatividade da frequência cardíaca. E vocês lembram que a gente foi trabalhar 2 períodos de 28 dias cada, onde esses cavalos alternavam entre um grupo ou outro. Então, os resultados mostraram que a dieta não teve efeito sobre as características de manuseio de movimento, que era o fator 1 do teste de manuseio, ou o manuseio de cooperação, que era o fator 2. No entanto, houve um efeito no período da cooperação de manuseio, indicando que a cooperação durante o teste de manuseio melhorou no segundo período de 28 dias, mostrando que esses cavalos tiveram uma adaptação àquele manuseio durante o segundo período. Então, a dieta ela afetou a característica de manejar a reatividade e a frequência cardíaca dos cavalos, então foi o fator 3, com os cavalos da dieta de alta amida exibindo maior reatividade cardíaca em comparação aos cavalos da alta fibra.
os batimentos cardíacos máximos e também os médios foram maiores nos cavalos alimentados com dieta de alto amido, comparado àqueles animais onde receberam a dieta com alta fibra. Então, o aumento da reatividade da frequência cardíaca pode ser uma indicação de aumento da tensão ou desconforto, ou, alternativamente, excitação ou antecipação desse cavalo. Então, a frequência cardíaca do cavalo, ela ajuda a dar uma indicação de como o cavalo responde fisiologicamente, o que pode não ser aparente no comportamento que eles estão exibindo. Então, já no novo teste, não houve efeito da dieta ou período no movimento, então, que seria o fator 1, e também na nova reatividade da frequência cardíaca, que era o fator 2. No entanto, a reatividade alimentar, que era o fator 3, diferiu entre as dietas, com os cavalos na dieta de alto amido demonstrando um aumento no número de sessões para comer, ou seja, eles tinham mais interrupção, e, portanto, uma maior interrupção na alimentação em comparação à dieta com alta fibra. Já os batimentos cardíacos máximos e médios não diferiram entre os dois períodos. No entanto, os scores de manipulação diferiram entre os períodos, mas não entre as dietas. No novo teste de estímulos, o fator de reatividade da frequência cardíaca não foi afetado pela dieta. No entanto, os batimentos cardíacos máximos durante o novo teste foram maiores em cavalos alimentados com dieta de alto amido em comparação com a alta fibra. Então, novamente mostrando a maior reatividade dos cavalos que receberam dieta com alto amido em relação à alta fibra. Reid e colaboradores descobriram que quando os cavalos eram colocados em condições de isolamento moderado, as taxas cardíacas aumentavam mais quando alimentados com dieta rica em amido em comparação à dieta pobre em amido. Também Redondo e colaboradores relataram um aumento na frequência cardíaca em cavalos alimentados com dieta com alto teor de amido em comparação com dietas com alto teor de gordura. Então, é importante notar que tanto os cavalos deste estudo foram alimentados de acordo com o trabalho leve. O alimento com alto teor de amido continha apenas 22% de amido. Então, isso demonstra que mesmo com os níveis mais baixos de amido, há um aumento significativo na frequência cardíaca dos cavalos durante o manuseio e quando são introduzidos também a novos estímulos, certo? Então, a pontuação de manipulação. No teste de manuseio, não houve efeito da dieta no score de manuseio ou no tempo necessário para passar pela cortina. Isso pode parcialmente ser devido à idade e à experiência dos cavalos utilizados no estudo, que eram todos cavalos já maduros, acostumados com o trabalho e às vezes com diversas situações, e todos os cavalos passaram pela cortina durante esse estudo sem apresentar grandes problemas. Além disso, a experiência do manipulador. Então, a combinação de cavalos experientes e também de um treinador experiente pode ser a razão pela qual a pontuação de manuseio não foi relacionada à dieta. E provavelmente se trabalhasse com cavalos mais jovens ou com manipuladores mais inexperientes, poderia ter tido algum efeito também. Embora seja claro que pelas medidas da frequência cardíaca, os cavalos tinham potencial de ser mais reativos quando alimentados com a dieta com alto amido. E lembrando, se a gente compara essas dietas, igual foi comentado anteriormente, o teor de amido ainda era baixo, tá? Porque se pegou um cavalo apenas de trabalho leve. Imagina se a gente fizesse o mesmo experimento com cavalos com um trabalho mais intenso. Então, provavelmente, esses níveis de amido vão ser extrapolados ainda mais e a probabilidade de aumento da reatividade também ela é muito maior. Então, as pontuações de manuseio elas foram afetadas pelo período com pontuações inferiores, tá? Melhoradas no segundo período experimental, sugerindo que os cavalos se tornaram mais cooperativos ao serem manuseados. Então, no presente estudo, quando os cavalos foram alimentados com dieta com alto amido, eles demonstraram um maior número de sessões de comer do que quando alimentados com a dieta de alta fibra, ou seja, eles tiveram mais interrupções na alimentação. Então, algum fator os tornou mais reativos e mais atentos, fazendo com que eles dispersassem, às vezes abandonassem ou largassem aquela atividade de alimentação. Então, esse ruído também pode ter feito com que os cavalos da dieta com alto amido se sentissem mais vulneráveis e inseguros ao comer, portanto, eles precisavam ficar visualmente mais conscientes do ambiente, por isso ficavam mais atentos, e isso indica um aumento da tensão ou do desconforto do cavalo, o que pode ter resultado em uma reatividade comportamental mais forte em cavalos menos experientes. Então, o período ele não afetou o número de interrupções
indicando que os cavalos podem continuar se sentindo vulneráveis ao comer, apesar de estarem mais familiarizados com esse ruído também, tá certo? E como conclusão, esses resultados sugerem aconselhável ajustar a dieta de qualquer cavalo, considerado mais sensível e reativo, podendo ter um impacto maior em seu comportamento do que o uso de agentes calmantes, por exemplo. Ou seja, ele sugere que o ajuste do teor de amido na dieta pode ser mais importante do que fornecer algum suplemento calmante. Então, muitas vezes a carga de trabalho dos cavalos ela é superestimada e, como resultado, suas rações também são superestimadas, principalmente no teor de energia. E essa energia a gente sabe que ela, na maior parte das vezes, vem principalmente através de fontes de amido. Então, isso pode resultar em aumento da reatividade associada à dieta. Então, é aconselhável que em cavalos que necessitam de dietas com alta energia, que parte desse amido ou parte dessa energia da dieta seja proveniente de fontes que não sejam o amido, tá certo? Então, basicamente era isso, mostrar que é muito importante a gente estar atento que as questões de comportamento elas também são influenciadas, podem ser influenciadas pela dieta dos animais. É muito comum a superalimentação dos cavalos, as pessoas às vezes entendem que esses cavalos superalimentados eles são mais saudáveis, mas quando na verdade a gente pode estar causando muito mais distúrbios em um cavalo, tanto distúrbios alimentares, metabólicos, como também distúrbios de comportamento em cavalos que recebem dietas com alto grão, principalmente com alto teor de amido. Então, fica aí a dica, se você tem esse tipo de problema em casa, fique atento, ajuste sua dieta, procure sempre um nutricionista para fazer uma alimentação adequada e individual para cada um dos seus animais. Um grande abraço, nos vemos na próxima resenha científica.